Sou Leda Maria Correia, professora de matemática. Estou aqui para falar sobre o conteúdo de geometria com vocês. A geometria é uma palavra grega e quer dizer medição da terra. Desde a antiguidade, os povos já sentiam necessidade de medir as terras, de construir as casas, de prever a posição dos astros. Na antiguidade, o grande matemático nosso foi Euclides, 300 a 200 anos antes de Cristo. Ele, em suas obras Os Elementos, ele sistematizou a geometria. Ele escreveu ela no seu sistema lógico-dedutivo. Essa geometria reinou durante muitos séculos, até o século XIX. No século XIX, Lobachevsky e Riemann e Gauss descobriu uma outra geometria, a geometria não euclidiana, onde ele não aceita um dos postulados de Euclides, mas é a geometria euclidiana que nós estudamos hoje nas escolas. Essa geometria trata das circunferências, dos triângulos, suas propriedades, suas relações, formas, áreas, os quadriláteros notáveis, o paralelogramo, o trapézio, e é essa que nós vamos falar. Eu vou chamar um exercício do Enem, que nós vamos trabalhar ele bem delicado para vocês verem a importância que é essa geometria e as suas propriedades e como que vocês vão trabalhar essas propriedades, esse exercício, não só para saber fazer esse exercício, especialmente do Enem. Eu quero que vocês aprendam a fazer qualquer exercício de geometria que vier. Vamos à leitura do exercício do Enem 2012, a questão 137 da prova azul. O losango, representado na figura 1, foi formado pela união dos centros das quatro circunferências tangentes de raios de mesma medida. Voltando à geometria, a palavra losango, como eu falei, ela é um conceito teórico. Nós estudamos durante muito tempo. Losango não é simplesmente um desenho comum que a gente vê aí. Ele é um quadrilátero, paralelogramo, onde seus quatro lados são congruentes. Quando você lê essa palavra, você tem que vir com todos esses conceitos na sua cabeça. É como se fosse um hipertexto, assim que eu falo com todos os meus alunos e estou falando com vocês. Então, parece um exercício simples, mas você tem que buscar toda uma teoria. É isso que é bonito. Então, não é só ler esse exercício. Então, toda vez que você ler uma geometria, cada palavra tem um significado muito cheio de propriedades e relações da sua geometria. Formado pela união de centro de quatro circunferências tangentes. Outro conceito importantíssimo que vocês estudaram. O que é tangência? Onde toca em um único ponto, também importantíssimo. De raios de mesma medida. Raios de mesma medida, quando eu leio isso, tem o conceito de raio e tem mesma medida. Então, as quatro circunferências aí desenhadas são o quê? Congruentes. Vamos ao próximo parágrafo, o período aí, que vai falar sobre o desenvolvimento desse exercício. Dobrando-se o raio de duas circunferências centradas em vértices opostos do losango. Mais conceitos de geometria. Dobrando-se. Dobrando não é um dobrar comum, é o dobro do comprimento desse raio. De quem, gente? São quatro circunferências. De apenas duas circunferências. Quais circunferências? Vértices opostos desse losango. Oposto é o que vem, não no vértice que está logo após, aqui é oposto, em frente de, centradas do losango e ainda mantendo-se a configuração de tangência. É importante, elas estão tangentes, senão não forma esse losango que está na figura aí. Mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme a ilustrada na figura 2. Então, aí nós já temos o desenho e todas as propriedades que estão escritas nesse período. Agora, a pergunta do exercício. O perímetro do losango da figura 2. O que é perímetro, gente? Outro conceito teórico. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados deste polígono. Qual polígono? Losango. Quantos lados tem? 4. E esses 4 lados são
iguais, congruentes, que é a palavra certa em matemática, mesma medida. Quando comparado ao perímetro do losango. O que é comparado? É habilidade, nós vamos comparar as medidas. Então, nós vamos ter de fazer o cálculo da medida do perímetro da figura 1, fazer o cálculo da medida da figura 2, do perímetro do losango da figura 2 e comparar. Mas teve um aumento de, vamos ver as opções, 300%, 200%, 150%, 100% ou 50%. Ainda vou fazer um cálculo de porcentagem, ainda tem um outro conceito de matemática aí, né? 300%, 200%, uma porcentagem. Então, olha quanta matemática tem numa questão dessa que parece simples. Nada simples. Conceitos matemáticos de geometria profundos, conceitos de matemática pura, de numérica, aí, de porcentagem que nós vamos calcular. Vamos à resolução dela. Aí nós temos, antes eu vou falar, que habilidade lá que nós estamos pedindo aí do Enem? Habilidade 8 da área 2 de geometria. Resolver situação, problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Tudo bem, de espaço e forma, mas você não precisa saber só geometria. Olha o numérico aí. Tudo com cálculos numéricos. Vamos à resolução. O que nós vamos ver? Voltando à primeira figura. Então, na primeira figura, temos 4 circunferências de mesmo raio. Então, o lado desse losango vai medir do centro até o ponto de tangência é um raio, R. No outro ponto de tangência é outro raio. Então, o lado desse losango mede 2R. E se eu quero o perímetro, eu vou somar então os 4 lados. Mas não dissemos que o losango tem os 4 lados congruentes? Então, basta multiplicar por 4. 4 vezes 2R, nós temos o perímetro 8R da figura 1. Vamos então agora calcular o perímetro da figura 2. O perímetro da figura 2, nós vimos lá no enunciado que aquela circunferência teve o raio dobrado. Então, na circunferência maior, o raio vale 2R. Se o vale, nós chamamos um raio de R, o dobro 2R. Mas aí a outra circunferência não foi dobrado, então R. Então, um lado 2R, o outro lado 1R. 2R mais 1R, nós temos um lado valendo 3R. Ora, mas o losango é uma figura que os lados são congruentes. Então, cada lado vale 3R. São os 4 lados. 4 vezes 3R, 12R. Então, voltamos. O perímetro da figura 1, 8R. O perímetro da figura 2, 12R. Bom, então já temos os perímetros calculados. 8R, 12R. Vamos à pergunta. Compare o perímetro da figura 1 com a figura 2. 8 para 12. A pergunta aumentou de quanto? Aumentou 4R. Então, 4R é um aumento de quanto em relação à primeira? A primeira é 8. Então, ela aumentou 8. 8 é o quê de 4? A metade. Quem que quer dizer a metade aí? Volta nas opções. Nós vamos voltar nas opções que nós temos lá. 300%, 200%, 150%, 100%, 50%. O que é a metade? 50%. Não precisa a regra de 3, não faça a regra de 3. Metade de 100%, 50%. Resposta letra E, 50%. Gente, terminamos aqui a resolução dessa questão. Eu acho que deixei bem claro que parece simples a questão, mas está cheia de conceitos matemáticos, de conhecimentos de matemática, habilidades matemáticas de vários conteúdos da geometria e conteúdos numéricos. Espero ter contribuído com seus estudos. Boa prova!